A UF, que é a nossa universidade de Niterói, Universidade Federal, que é motivo de orgulho para a nossa cidade, para o nosso estado, veio nesse projeto que nesse momento acontece de forma itinerante, veio promover o UF Debate Brasil na sede do Quintal da Casa de Ana. Isso para nós é uma honra muito grande e quem sabe é o início de uma longa caminhada juntos em prol da defesa do direito de toda criança e adolescente viver em família. Porque na UF é que são formados os profissionais que vão cuidar dos destinos de muitas crianças que não têm o privilégio, o direito constitucional de viver em família. E eu acho que essa caminhada vai trazer muitos frutos em prol dessas milhares, mais de 40 mil crianças que hoje vivem nos abrigos, que são as instituições de acolhimento nesse nosso Brasil. Então, até como uma universidade federal, né, ela está se colocando nesse contexto, trazendo, buscando tratar desse assunto, que é um assunto de extrema importância, porque a adoção é um direito, um verdadeiro direito de toda criança viver em família. A adoção tem que se concretizar naquela família que gera seus próprios filhos. Porque se essas crianças geradas naquele seio familiar não forem adotadas por seus pais biológicos, essas crianças não vão ter a dignidade humana respeitada. Porque nós só somos homens de valor quando nós carregamos, quando nos é passado todo o afeto, todo o cuidado, toda a responsabilidade. Então, nós temos que ver a adoção, sim, como um direito de toda criança, de ter uma família de verdade, uma família capaz de amar, capaz de cuidar. E aquelas que foram privadas desse convívio familiar com as suas famílias biológicas, que a justiça, as autoridades competentes, as equipes técnicas, psicólogos, assistentes sociais, sejam ágeis, céleres, para não prejudicar a formação desses indivíduos. Porque é na primeira infância que essas crianças vão ter a segurança emocional necessária para se tornarem cidadãos, para terem os seus direitos humanos respeitados. Então é muito importante que nós abramos os olhos e comecemos a enxergar a criança como um verdadeiro sujeito desse direito. Que políticas públicas devam ser realizadas em prol das famílias desestruturadas. Que ações efetivas devam ser promovidas para tirar as pessoas da linha da miséria, para dar uma gestação saudável a milhares de mulheres que sequer têm assistência médica nas suas gestações para gerar seus filhos, para ter escolas dignas para essas crianças, creches, habitação para que essas famílias possam ter seus filhos consigo, é uma realidade. Mas sem querer fazer aqui qualquer tipo de manifestação, já que está na moda, né? Mas também nós devemos reconhecer que o Brasil não está de braços cruzados. Temos políticas de transferência de renda e cada vez mais são aumentadas essas ações nesse sentido. É o Bolsa Família, que é uma conjugação
do trabalho médico na área de saúde, com trabalho na área de educação e com assistência social, eles agem em intercâmbio, ou seja, só deveria receber o Bolsa Família a família que tem a criança consigo, que tem aquela renda limite, mas que a criança está frequentando a escola, que está com a carteira de vacinação em dia, com as visitas médicas. Mas, infelizmente, eu posso dizer que quando vai se operacionalizar algum trabalho nesse sentido, alguns furos acontecem. O Quintal de Ana, num trabalho, se chama o Projeto Um Lar para Todos, que é esse que vocês veem aqui no cartaz, que fez o diagnóstico das 315 crianças, das primeiras 315 crianças, o primeiro número, né, contabilizado, 315 crianças abrigadas no município de Niterói em 2007. Nós verificamos que muitas famílias que recebiam Bolsa Família tinham seus filhos dentro dos abrigos. E isso foi comunicado ao setor competente para suspender o benefício. Então, temos que trabalhar em rede e articulados, a sociedade civil organizada, ajudando o poder público a fazer cumprir esses programas sociais que hoje já aumentaram, com o Brasil Carinhoso. Nós temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, com facilidades para a questão da habitação. Isso tudo eu estou colocando para vocês para dizer o seguinte: dizer que nada tem sido feito em prol das famílias desestruturadas é ser radical demais. Dizer que está sendo feito errado é até admissível, mas que está sendo feito, está sendo feito. Pode ser aprimorado, mas nós mesmo assim não podemos permitir que essas famílias sejam tratadas de forma privilegiada, tendo direito absoluto a seus filhos, quando sequer elas manifestam o desejo, a vontade de buscar essa ajuda e de ter suas crianças em seus lares, em suas casas ou consigo. E esse trabalho iniciado em 2007, que continua até hoje, que é o Projeto Um Lar para Todos, foi nos abrigos conhecer essas crianças. Saber por que elas estavam lá, quanto tempo elas estavam lá nos abrigos, quantas visitas elas recebiam por semana, por mês, a cada semestre ou anualmente de seus parentes. Quais ações que estavam sendo promovidas para o reatamento do vínculo. E a dura realidade é que mesmo promovendo o reencontro dessas famílias com seus filhos abrigados, estimulando a visitação, só 20% manifestou o desejo, ainda com dificuldade, mas assim, mas manifestou o desejo de ter as crianças de volta. Parabéns! Vamos trabalhar, o governo, o poder público, a sociedade civil organizada tem o dever de trabalhar em prol dessas famílias, desse número aí de 20%. E fazer de tudo para que essas crianças retornem às suas casas de origem biológicas. Mas eu pergunto a vocês, e os 80%? O que estão esperando? Por que as autoridades públicas esperaram tanto tempo? E não vamos contar tanto tempo antes da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, não. Vamos contar a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 1990. Quantos anos? 90, gente, eu já falei para todo mundo quintal, que frequenta o quintal. Não sou boa em matemática. 23 anos.
Tem crianças que já estavam, quando da promulgação do ECA, há 5, 10 anos lá nos abrigos. E que continuaram ao longo desses 23 anos. Porque alguém, alguma autoridade, juiz, promotor, as equipes técnicas, ainda apostavam que um dia essa criança voltaria para sua família biológica. Se a gente pensa dessa maneira, é sinal que a gente considera a criança como um objeto. Um objeto de propriedade de alguém, daquela família biológica. Assim como aquela bolsa, vamos botar aquela mochila que é minha. Não se sinta ofendido, o dono da mochila é só um exemplo. Aquela mochila que é minha vai ficar na estante, na prateleira do meu armário e vai ser desfilada pelas ruas, pelos ambientes, pelos recintos, quando eu quiser. Mas ela fica lá mofando na prateleira. Inclusive, quando eu resolver usá-la, eu vou ter que passar um paninho pó, de repente dar uma engraxadinha, não sei o que, para usá-la. É tal e qual. A criança esperando no abrigo, porque um dia essa família pode querer essa criança de volta, e esse direito tem que ser prioritário, é a mesma situação da bolsa na estante. E por isso que os grupos de apoio à adoção surgiram. Eles surgiram para gritar para a sociedade, mas principalmente para as instituições que definem o futuro dessas crianças, o que estava acontecendo. Vocês esqueceram as crianças lá. O que nós estamos fazendo? Ah, mas é o direito dessa família. Mas cadê essa família? Vocês falam que é o direito, mas vocês, autoridades, poder público, vocês estão fazendo o quê para promover esse reencontro? Para ajudar essa família? Vocês estão arrumando uma casa? Vocês estão arrumando uma vaga na creche? Pois fiquem os senhores sabendo que aquele número de 20% que eu mencionei anteriormente, das 315 crianças, lá em 2007, 2006/2007, esse número, o Quintal pegou o telefone, bateu a porta, eu digo Quintal, a equipe, para pedir vaga em creche, fazer ofício, para tentar arrumar uma casinha, para cutucar o poder público, porque realmente as pessoas ficam meio paralisadas, estão naquela situação de desestrutura, mas elas tinham potencial afetivo. Mas é isso que tem que ser visto. Está sendo feito alguma coisa? Não está sendo feito nada. E aí os grupos trabalham nessa seara e enfrentam a seguinte conclusão categórica das autoridades competentes: mas não tem tanta gente querendo adotar. A adoção é uma forma de se tornar pai e mãe de segunda categoria. É aquela pessoa que não pode ter filho, aí vai adotar. É você pegar uma criança que já foi rejeitada, aí você vai adotar. E além do mais, filho adotivo dá tanto problema, dá problema na escola. E às vezes até mata o pai e a mãe adotiva, sabia? Meu olhar tá meio Hitchcock. Entendeu? Pois bem, aí também está uma das funções dos grupos de apoio à adoção, formados essencialmente por famílias adotivas, que não ficaram
pessoas de braços cruzados resolveram trabalhar para mudar o pensamento, mudar o conceito, o preconceito acerca da adoção. Eu, Dália, Silvana, somos mães adotivas e podemos falar que somos, não temos vergonha, isso não vai ser segredo dentro da nossa casa. Nossos filhos vão poder falar da porta da nossa casa para a rua que são adotados. Porque para eles é motivo de orgulho. Porque nós fomos em busca deles. Nós topamos passar por um processo de avaliação da nossa ficha. Se nós somos ficha limpa ou ficha suja. E isso antes da lei da ficha limpa. Nós aceitamos isso, nós não temos medo disso. Porque, afinal de contas, nós não vamos pegar qualquer coisa, não. Nós vamos pegar aquela criança que vai trazer a nossa felicidade. Entre aspas, também, entre parênteses, aliás, também muita dor de cabeça. Quer dizer que essa felicidade, mãe, é para descer no paraíso, né? Mas também, gente, uma vida sem problema é uma vida sem graça. É bom você ter o problema, você resolver o problema e vencer mais um e assim para frente. E isso dá felicidade pra gente. É a gente poder usar a camisa da adoção, como ele está usando, é a gente ter o adesivo no nosso carro da adoção, botar o bottom. As crianças poderem falar na escola sobre isso, para os seus amigos. E quando a nota baixa chegar, quase reprovação, você simplesmente falar assim, tem uma dificuldade de aprendizado, não se dá bem em matemática. E você olhar para a sua vida. Se você era um CDF, provavelmente seu irmão tinha problema. Ele tirava nota baixa em alguma matéria, ou o seu primo. Mas alguém tem dificuldade com alguma matéria, não é verdade? Então olha para a tua vida. Você também já quebrou um copo e tentou esconder esse copo. Criança adotiva também vai fazer isso. E isso é mau caratismo? Filho biológico também pega um dinheirozinho, sabe? Pega. Aí você fala, não pode pegar, tem que pedir. Aí, se filho adotivo pegar um dinheiro da sua carteira, tá lá, aquela nota de R$20, tentando que ele quer fazer aquele lanche na escola, ou ir no cinema, comprar aquela pipoca cara pra caramba. Aí a mãe tá fazendo confusão, pega R$20. Ai, ele tem uma índole de assaltante, de ladrão. Gente, não é nada disso. A gente tem que ver os acontecimentos na proporção dos acontecimentos. E que tudo é oportunidade para educar. Tudo é oportunidade para a gente dialogar com os nossos filhos. E colocar os nossos valores. E isso a gente vê um monte de programa na televisão, um monte de comercial principalmente, que vai deixando esse ensinamento. Por exemplo, o filho falando, me veio agora, não chega, me deixa aqui na esquina da escola. O pai levando de carro, deve ter acordado cedo pra caramba, né? Tava com vergonha do pai. Aí o pai chega pra ele e fala assim, aqui, você é formado em quê? Você trabalha em quê? Você ganha dinheiro? Você sustenta a casa? Você pegou já quantas meninas? Você surfa, você anda de bicicleta, você dirige, no caso que o pai tá... Era pra eu ter vergonha de você, porque você não faz nada disso. O pai falando pro filho. E não você ter vergonha de mim. Ou seja, é um valor que as crianças... que a criança ali, o filho vai ter, que não tem que ter vergonha do pai.
Ah, eu tenho que contar essa. Meu filho que fala, mãe, para, porque eu vou de casa à escola dando um sermão, assim, sermão entre aspas, lógico que tem uma moral da história no final, mas vou conversando, né, papapá. Mas aí eu lembro que quando eles estão saindo, eu tenho que dar uma palavra de alento, de conforto, mas só que tudo apressado, porque já tem um monte de carro atrás, né, pra gente, as crianças têm que saltar do carro rápido. Aí eu abro a janela do carro e falo, que o Espírito Santo abençoe vocês no dia de hoje. Eles morrem do coração. Mãe, que você toda hora tem que falar isso gritando. É porque eu acredito, né? Mas assim, é que a mamãe quer desejar uma coisa boa, porque eu dei tanta bronca, dei tanto ensinamento, eu quero falar uma coisa, né? Vai ficar protegido, o Espírito Santo vai te proteger. Então, eles morrem de vergonha. Mas aí que me dá vontade de falar mais ainda. Sou uma mãe perversa. Mas, enfim. Mas a gente vai passando. Agora eles nem ligam, né? Já perceberam que não vai adiantar. Então, não tem que ter vergonha da mãe, né? Se eu estou falando que são os valores, faz parte da educação, mas problema todo mundo vai ter. E os grupos vieram escancarar isso pelo Brasil afora. São mais de 100 grupos. E agora deve ter muito mais, né? Mais de 100 grupos de apoio à adoção pelo Brasil, trabalhando nessa vertente. Trabalhando para dar força às famílias que já adotaram, para elas não se acovardarem diante de um comentário infeliz, diante da exposição do preconceito social, e elas assumirem posição. Porque quem tem o preconceito é que é o errado, não é você. Então, a gente pode até ter misericórdia dessa pessoa que tem preconceito e mostrar o outro lado da moeda, como é que funcionam as coisas. Ajudar as famílias adotivas em formação para que elas tenham a segurança para uma adoção legal, uma adoção segura emocionalmente e para sempre. Saber que é uma história para sempre. Então, com as questões todas que surgirem nesse para sempre, nesse caminho para o sempre, vocês, nós, temos que buscar as soluções. E assim nós vamos poder dizer, nós não somos famílias perfeitas, nós somos famílias vencedoras. E é isso que importa, porque nós vencemos as dificuldades e continuamos juntos, amando, cuidando. Isso é até uma frase de uma psicóloga de Uberlândia que eu achei assim fantástica. Que não existe ninguém perfeito. O que difere uma pessoa da outra? É esse espírito para vencer. Vencer o quê? Ganhar na loteria? Então, se ganhar, ótimo, né? Mas não é isso. Vencer é justamente superar e continuar sendo feliz. E os grupos com esse trabalho, preocupados com o destino das crianças que ainda não encontraram uma família de verdade, eles chegaram lá e conseguiram, depois de um longo e tenebroso inverno, verão, outono, primavera, outro inverno também, outro, bom, enfim, várias estações, vários anos, eles conseguiram aprovar alterações no ECA, que é a tal famosa lei, nova lei da adoção, né, de 2009. E por uma iniciativa do nosso Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, que determinou
que os juízes, os promotores saíssem dos seus gabinetes e fossem aos abrigos, conhecer os abrigos, visitar as crianças nos abrigos, saber qual é a realidade, se a parede está descascada, se falta água, se tem cama para todo mundo, se a criança está feliz ou está infeliz, a coisa começou a mudar de figura. Daí essa iniciativa da UF também de se tornar itinerante nesse projeto é muito bom, porque vai conhecendo os trabalhos, né? As ações no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil. E aí essa iniciativa foi replicada para todo o Brasil, para os demais estados brasileiros. Não é que a coisa seja perfeita. Também não é perfeito. Era para ser, era o que a gente queria. Mas alguma coisa está acontecendo. Porque agora as crianças têm relatório. São visitadas semestralmente. Em 2006, 2007, quando o Quintal começou esse projeto, os promotores e os juízes sequer sabiam quantas crianças estavam abrigadas em Niterói no total. Imagina nos cafundói do Brasil afora, onde às vezes falta profissional. Teve uma situação que no dia que nós entregamos o primeiro relatório, que sequer era semestral, era trimestral, para a promotora, ela falou: incrível como vocês conseguiram fazer em 3 meses, visitar... relatório de todas essas crianças do abrigo, visitar, conhecer as famílias, promover um encontro, que era tudo com foto. Eu agora estou recebendo um relatório que eu pedi há 6 meses atrás, a partir da denúncia de um pai biológico que abrigou sua filha e foi reclamar que a filha estava sendo muito maltratada no abrigo. E aí a promotora pediu um relatório, 6 meses, 7 meses depois ela estava recebendo um relatório. Quer dizer, a justiça sequer sabia que a criança tinha sido abrigada. Muita coisa mudou de 2009 para cá. A gente tem falado muito isso aqui. Nós temos hoje um cadastro nacional de adoção. Hoje, quem quer adotar está se habilitando aqui na sua comarca onde reside. No caso aqui nós atendemos Maricá, Itaboraí, Niterói, Rio Bonito, muita gente de São Gonçalo também. Está se habilitando, cada um na sua comarca. Mas a partir do momento que você tiver com a sua carta de habilitação, você está habilitado para o Brasil inteiro. Ponto para os grupos de apoio à adoção. Porque o que nós tivemos que interceder, porque uma pessoa habilitada em Niterói tinha que praticamente fazer o mesmo processo no Rio de Janeiro. O mesmo processo em São Gonçalo. Hoje nós temos um cadastro das crianças que estão disponíveis para adoção no Brasil. Ponto, porque colocar a mão na caixa preta dos abrigos, que eles não tinham informação, eles tiveram que trabalhar para isso. É perfeito? Não é perfeito. Por quê? Porque, infelizmente, quem está lá na instituição, muitas das vezes, fazendo o monitoramento dos cadastros, fica de braços cruzados e não faz o cruzamento dos dados. Você quer adotar uma criança de 5 anos e tem uma criança de 5 anos disponível em São Paulo, numa cidade de São Paulo, mas, de repente, a técnica de Niterói não está muito interessada nisso, vai esperar quando aparecer aqui em Niterói. Ou o técnico de São Paulo que está lá com aquela criança para colocar em família, também não fica procurando o que era para procurar. Às vezes, eles não dão baixa, você já conseguiu adotar, era para dar baixa no cadastro. A criança já foi adotada, era para dar baixa no cadastro também, aí fica uma informação equivocada. Ainda tem muita coisa. Por isso que a gente continua aqui, de mangas arregaçadas, para tentar mudar essa realidade. E para finalizar, eu quero dizer que nós conclamamos todos vocês
a virem para essa luta, a vestirem a camisa da adoção, colocarem nos seus carros, ou no carro do seu vizinho, ou do seu parente, um adesivo da adoção. Não terem vergonha dessa atitude de amor, de cuidado. E se preocuparem com o futuro do Brasil. E o futuro da sua família, do seu coração. Pois a sua felicidade pode estar lá, num abrigo esperando por você. Para você concretizar esse seu sonho, esse seu projeto de vida que vale a pena viver. Muito obrigada. A Bárbara já fez um apanhado geral do que é adoção e eu vou tratar especificamente do que me foi solicitado pela UF, que é adoção homoafetiva, dupla parentalidade e multiparentalidade. Fica parecendo uma coisa um tanto quanto estranha para quem está num grupo de apoio à adoção, mas a gente passando, vocês vão conseguir entender exatamente do que é que a gente está falando. Tem alguns conceitos que são eminentemente jurídicos, então eu vou passar batido por eles, que isso é deformação profissional de advogado, né? A gente começa a tratar de questões jurídicas e termina sendo específico demais. Então a gente vai tratar de novas composições familiares, adoção homoafetiva, dupla e multiparentalidade. Então a família ela pode ser formada por um pai e uma mãe, um avô e seu neto, 2 irmãos, uma única pessoa, 2 mães e seu filho, 2 pais e seu filho. Na realidade, até uma pessoa sozinha faz a composição de uma família. Quando a gente trata de adoção homoafetiva, o Rio de Janeiro foi um dos estados pioneiros nesse tipo de adoção. Já ocorria muito antes do julgamento que ocorreu em 2011, onde foi considerado que um casal formado por 2 mulheres ou 2 homens faziam a composição de uma família, assim como um casal heteroafetivo. Então, a partir de 2011, a adoção homoafetiva ela passou a ser considerada no Brasil com muito mais naturalidade do que já era tratada aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e em alguns outros estados. Então, na realidade, aqui é apenas o voto do ministro Aires Brito nesse julgamento da questão das famílias homoafetivas, onde ele diz o seguinte, que é até interessante a gente ouvir, mesmo que não tenha só a base do direito. Tudo que não está juridicamente proibido está juridicamente permitido. A ausência de lei não é ausência de direito, até porque o direito é maior do que a lei. Ou seja, as pessoas têm o direito de amar, têm o direito de constituir família e têm o direito de casar, independentemente de serem do mesmo sexo ou de não serem do mesmo sexo. Não nos cabe impedir esse tipo de relacionamento e muito menos desconhecer que formam uma família. Aí a gente passa especificamente para o ECA, para o artigo 42, que diz quem pode adotar. Então, podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. E para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, exatamente o mesmo parâmetro para um casal heteroafetivo e para um casal homoafetivo. Teve estabilidade familiar. E, ultimamente, sendo casado, né, o casal homoafetivo também pode casar da mesma forma que um casal heteroafetivo, estabilidade da família comprovada, então esse casal pode sim adotar. E é importante lembrar que o mesmo procedimento, né, a mesma ficha limpa que eu tive que apresentar junto com meu marido, que a Bárbara apresentou junto com o Sávio, a Dália teve que apresentar junto com a Eva. O procedimento é exatamente igual, não tem diferença nenhuma entre o que a gente passa e o que um casal homoafetivo passa. A gente apresenta as mesmas certidões, passa por estudos psicológicos, por entrevistas sociais e tem que comprovar exatamente a mesma coisa, que a adoção representará o melhor interesse daquela criança que está sendo adotada. O STJ, que é lá em Brasília, que é o patamar máximo da nossa justiça, quer dizer, tem o STF um pouco depois, ele, quando considerou a adoção de crianças por 2 mulheres, ele considerou simplesmente o melhor interesse da criança, ou seja, que criar filhos criam tão bem 2 homens ou 2 mulheres, como o criam um homem e uma mulher. Ou seja, que casais homoafetivos não criam filhos homoafetivos. Que os papéis parentais, eles são exercidos igualmente por 2 homens ou por 2 mulheres. Porque, às vezes, num casal heteroafetivo, a mulher desempenha muito mais o papel de pai
do que o próprio pai. Assim como o pai pode desempenhar muito mais o papel de mãe do que a própria mãe. Então, esses papéis, eles se confundem, eles podem ser exercidos independentemente do sexo da pessoa. Então, em todos esses estudos desenvolvidos, basicamente por entidades internacionais, porque ainda no Brasil essa questão é relativamente jovem e nós não temos ainda estudos suficientes. A gente está com o primeiro estudo sendo realizado agora na Universidade do Paraná pela doutora Lídia Weber. Eles só buscam uma única coisa, que é a importância do afeto entre os envolvidos. E a adoção é basicamente isso. São relações de afetos na formação de uma família. Esse levantamento, gente, é de maio, é bem recente. Nós temos hoje pretendentes à adoção, independentemente de sexo, ou seja, eu não vou conseguir diferenciar se nós temos aí 29.284 pessoas heteroafetivas ou homoafetivas. A gente não sabe quem são os casais hétero ou quem são os casais homo, mas nós temos hoje 29.284 pessoas habilitadas à adoção. Nós temos 5.471 crianças disponibilizadas à adoção e cerca de 45.000 crianças em acolhimento institucional. O que é que significa essa diferença tão grande entre as crianças que estão disponibilizadas à adoção e as crianças que estão em acolhimento institucional? É que essas 40.000 crianças ainda não foram destituídas do poder familiar. O procedimento de destituição do poder familiar ainda não transitou em julgado. Não transitando em julgado, essas crianças não fazem parte do Cadastro Nacional de Adoção, dessa forma não estão disponibilizadas à adoção. E por que que essas 29.000 pessoas não adotam essas 5.471 crianças que estão disponibilizadas? Porque nesse caso a gente adotaria todas, ainda ficaria um monte de gente habilitada esperando, né? Porque a maioria são grupos de irmãos, crianças maiores, crianças com algum tipo de deficiência, ou seja, praticamente inadotáveis. E daí é que volta o nosso trabalho enquanto gestores, coordenadores ou membros de grupos de apoio à adoção, que é fazer a conscientização de quem está se habilitando como vocês para o perfil das crianças que estão disponibilizadas à adoção, que são justamente as crianças que estão esperando e precisando de uma família. Essa é parte do nosso trabalho, não é mudar o perfil de ninguém. Quem sonha com seu bebê recém-nascido e só tem capacidade para adotar um bebê recém-nascido, mantém a sua posição. Mas aqueles que têm uma capacidade afetiva para além disso, se tiverem condições de abraçar a causa, será o ideal, porque aí a gente consegue efetivamente zerar esse número. Onde é que são realizadas as adoções homoafetivas? Alagoas, Amazonas começaram a realizar o ano passado e a grande parte dos estados já está realizando. A gente não tem condições de buscar o apanhado geral de todos os estados brasileiros, porque quando essas adoções são concedidas pelo juiz de primeira instância, que é aquele juiz que fica lá na vara da infância, não gera jurisprudência. Não gerando jurisprudência, a gente não tem como fazer a pesquisa. Mas a gente já realiza adoções homoafetivas em todas as regiões do Brasil. No exterior, são realizadas adoções em Israel, Argentina, Uruguai, África do Sul, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal. Ou seja, numa grande parte dos países também são realizadas adoções homoafetivas. E existe uma outra questão com relação à homoparentalidade que se chama dupla parentalidade. Ela pode ser a dupla maternidade ou a dupla paternidade. Ou seja, é uma coisa parecida com o que está acontecendo na novela agora, que ainda vai acontecer na realidade, né? Quando dois homens resolvem ter um filho e fazem inseminação artificial numa mulher, essa criança já pode nascer com a certidão de nascimento dupla, sem que seja necessário um procedimento de adoção. O próprio registro de nascimento já sai no nome dos dois homens, com um procedimento simples no próprio cartório. Então, a gente tem esse tipo de reconhecimento, por incrível que pareça, inicialmente em Pernambuco, né, que é um estado nitidamente machista. Eu sou alagoana, posso falar isso de cadeira, né? Então, o Nordeste é absolutamente machista, mas nós já temos umas 2 ou 3 sentenças favoráveis em Pernambuco. São Paulo também nós temos sentença de dupla parentalidade. E agora nós estamos caminhando para a multiparentalidade.
Ou seja, 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai. Isso pode acontecer via adoção, onde o nome da mãe biológica não é retirado da certidão de nascimento, caso ela não tenha ensejado a destituição do poder familiar. Por exemplo, a adoção do filho de um cônjuge, onde a genitora morreu. Essa adoção pode ser realizada e a criança, tendo vínculos afetivos com aquela mãe falecida, o seu nome permanece na certidão de nascimento. Então, ela passará, por exemplo, a ser filha de Maria, e de João, e de Angélica. Na realidade, sem qualquer tipo de problema para essa criança. Tá? Nós temos também em Pernambuco 3 sentenças nesse sentido, e em São Paulo uma única. É um novo direito, é uma nova forma de compor a parentalidade de uma criança. Essa questão também é uma adoção poliafetiva, tá? Que é justamente 2 pais e uma única mãe, numa relação onde a mãe que gera o filho, ela deseja exercer a maternidade. Então, 2 pais e uma mãe numa parentalidade poliafetiva. A multiparentalidade e a poliafetividade são praticamente a mesma coisa. São todas de Pernambuco, gente. Eu acho que é muito interessante que Pernambuco está criando um novo direito, um direito super aberto e abrangente. E aqui uma coisa mais afetiva. Toda forma de amar é igual e de mesmo peso. E a gente vai passar a mostrar para vocês o que são famílias. Simplesmente famílias formadas pelo afeto, pelo carinho. Eu aprendi que quando a gente fala alguma coisa, a gente deve começar com a gente mesmo como exemplo. Então, acho que a primeira família que eu tenho que mostrar é a minha. Eu, meu marido, minhas 2 filhas. E como diz o Sávio, as 2 são biológicas, as 2 são adotivas. E a nossa família é formada pelo afeto. Carol tem 19, Gabi tem 12 anos. E são a razão de eu estar aqui hoje, de estar nessa luta aí junto com as minhas companheiras. Aqui a gente tem o Carlos do meio, o André, Vanessa e Valesca. Esse caso é muito interessante porque eu conheci esse casal aqui. Um dia eu fui convidada para participar de uma reunião, ainda não era aqui, era isso. E eu encontrei esse casal, 2 rapazes muito simpáticos. E eu sou muito entrona. E aí pouquinho, né? Eu fiquei perguntando, eu digo, vocês estão habilitados? Aí eles estamos sim. Então, o que é que vocês querem? Eu quero uma criança. Eu digo, por que não 2? Eu tenho 2, são lindas, fofinhas, a juíza está querendo fazer a colocação. Na realidade, são 5. Então, você fica... E a juíza determina o seguinte, que pode dividir em 3 famílias, desde que as famílias mantenham os laços afetivos. Então, você fica com 2... A gente consegue outro casal para ficar com mais 2 e a gente consegue outro casal para ficar com 1. Vocês aceitam? Eles acharam que eu era maluca, né? Aí fizeram as pesquisas, descobriram que não era tão maluca assim, né? E aí foram visitar, se apaixonaram e tá aí a família linda, maravilhosa. Um outro casal adotou 2 mais velhos e um outro casal adotou o caçula. E eles se reúnem pelo menos uma vez por mês, mantendo os laços afetivos entre as crianças, que hoje só tem diferente sobrenome, né? Que já foram todos adotados. E o mais interessante disso tudo, Carlos era casado, tem 2 filhas, tem uma neta. E essa família convive de forma tão boa que em outro grupo de apoio à adoção, chamado Café com Adoção, lá da Praça 11, no centro da cidade, eu conheci a ex-sogra do Carlos, que estava lá com as filhas e a neta. Então, quer dizer, é uma família super aberta, assim, militantes da causa até dizer baixa, uma família muito bonita. Essas meninas são hiper bem cuidadas, eles aprenderam a cuidar do cabelo, elas fazem balé, tinham déficit de aprendizado, já recuperaram, tão, assim, maravilhosas. Esse casal é lá de Uberaba, essas 2 meninas adotaram esses 3. Anos depois, ficaram sabendo através da buscativa. Vocês sabem o que é buscativa? Buscativa é quando a gente não encontra adotante nem no Cadastro Nacional de Adoção e a gente divulga aqui, divulga numa listagem de e-mail. E aí ela ficou sabendo que tinha um menininho com um problema muito sério. A gente não sabia na época se era Parkinson, eu nem sabia que dava Parkinson em criança pequena, mas era uma doença neurológica.
Elas ficaram sabendo desse bebê, tinha 1 aninho e meio mais ou menos, a divulgação foi da Sandra, uma amiga nossa lá de Divinópolis. Ele não está aparecendo ainda aí, porque ele não está adotado, ainda está o processo correndo. E elas não pensaram 2 vezes, conheceram, e hoje, na realidade, essa família já tem 4 crianças. Aqui está uma foto mais recente, e elas abriram, assim, o campo lá em Uberaba, né? Era o casal pioneiro na adoção homoafetiva. São meninas, assim, maravilhosas. Aqui tem os 2 pastores. Eles são pastores da Igreja Cristã Contemporânea, que é uma igreja inclusiva. É uma igreja que recebe pessoas de orientação sexual homoafetiva e seus respectivos familiares. É uma igreja evangélica. Ambos eram pastores de igrejas evangélicas. Eu creio que Fábio era da Igreja Universal. Isso, Universal, e o outro da Assembleia de Deus. Eles inicialmente adotaram esse daqui, que parece mais com o pai. E umas 2 semanas que já estavam com ele começou a dizer que queria muito que o amiguinho do abrigo virasse irmão deles. E aí eles foram falar com o juiz aceitou. E hoje em dia eles estão com a guarda provisória dos 2, os processos ainda estão correndo. Aí são muito parecidos, inclusive. É uma coisa muito interessante como as crianças começam a aparecer com os pais. Aqui é minha amiga Dália, Eva, por enquanto aqui só a Daísa. Aqui já é a foto mais recente, que é Dália, Eva, Daísa e Tamara. A Dália fala dela mesmo depois, tá? Aqui é o Tony Reis, que é o presidente da GLBT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transsexuais e mais outras letrinhas. O David é inglês, marido dele, já casados aqui no Brasil. A Alisson era uma criança inadotável aos 12 anos, abrigado aqui em Madureira. Ninguém queria a Alisson de jeito nenhum, porque estava na idade do adolescente problemático. A gente fez uma busca ativa através de uma amiga comum, doutora Maria Berenice Dias. E aí a gente conseguiu que eles viessem, já eram habilitados lá em Curitiba. Então estão muito bem, a adoção já concretizada. A Alisson está super ambientada em Curitiba, está muito bem. É escoteiro, está super bem na escola, fala 2 idiomas, está muito, muito bem mesmo. Aqui é um casal lá de Teresópolis, Nivan e Cláudia. A adoção é concretizada também, já estão inclusive candidatas a uma nova adoção. Esse é um casal lá de Minas Gerais, o Luiz e o Gustavo. Os meninos não são trigêmeos, tá? Tem uma diferença de idade, sim. Eles levaram o conjunto, os 3 juntinhos, mas não são trigêmeos, têm idade diferente. As crianças são aqui do Rio de Janeiro, mas estão morando lá em Minas Gerais com os pais. Esse é um casal, ele é brasileiro, ele é americano. Lá nos Estados Unidos a adoção é diferente, então eles adotaram uma, a genitora engravidou de novo, então entregou novamente, e a terceira veio de uma amiga da genitora. É uma adoção aberta, onde ela acompanha a adoção das filhas. Esse casal é lá do Rio Grande do Sul. Ele, o Lucimar, foi o primeiro homem a receber licença maternidade no Brasil. Tá? Então, hoje em dia, a gente já está caminhando para o mesmo direito, né, para casais femininos ou masculinos, mas quem abriu as portas digamos assim, desse precedente jurídico foi justamente o Lucimar. Para quem nunca viu uma certidão de nascimento com 2 pais, está aqui a certidão do João Vitor Quadros Gerard, que tem como pai Rafael e Lucimar. Lucimar homem, tá, gente? É porque esse é um nome comum de 2 gêneros. Aqui é uma dupla maternidade, né, onde elas resolveram engravidar juntas, acompanhou, cortou o cordão umbilical, aqui quando o bebezinho já tinha saído da maternidade. E aqui uma questão que foge da vontade ou da decisão de qualquer juiz. Essa é uma relação parental diferente. A Bianca, quando se tornou pai desse menino, ela ainda era homem. Quando ela se transformou em mulher, hoje ela é uma mulher totalmente modificada, com tudo exatamente igual a qualquer outra mulher, ela passou a exercer, no início ela era o pai, hoje ela também é a mãe dessa criança. Então, independe da vontade ou da aprovação da sociedade. Ela simplesmente exerce a parentalidade dela como qualquer outra pessoa exerceria. O filho, no início chamava de pai, hoje já chama de mãe,
Bianca. Inclusive, ela já conseguiu na justiça o direito de ser Bianca. Já tirou o nome masculino dela. Então é isso, gente. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho disso para vocês. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, sou Dália. Né, eu sou aqui a síntese, o resumo e a prática do que as duas falaram. Busca ativa, adoção homoafetiva, adoção por apadrinhamento, adoção interracial, tudo isso. Né, eu sou o mix de tudo que elas falaram ali. E uma coisa que eu costumo sempre falar, né, é que só existem 2 tipos de família no planeta. A família afetiva e a família não afetiva. Simples assim. A que tem afeto mantém seus filhos com você. E a família não afetiva, a gente conhece a história. Então eu estou no rol das famílias afetivas. Então eu tenho afeto pelas minhas filhas, né? São lindas, tá? Aí eu trouxe esse conceito aqui que eu achei bonito, que é a questão do afeto, né? Porque a adoção, ela envolve essa questão do afeto. A gente não adota porque é bonitinho, porque vai ganhar um lugarzinho no céu, porque tá fazendo resgate das almas, porque tá pagando promessa. Eu já ouvi isso. Ai, você adotou, que bacana, você vai pro céu. Não sei. Tenho dúvidas profundas. Não, eu já ouvi isso. Eu não sei se eu vou pro céu. Tenho dúvidas. Não gostaria de ir para outro lugar, né? Mas a adoção, ela envolve a questão do afeto. E as minhas 2 adoções, elas vieram de formas diferenciada. Para a Daísa, até conversando ontem com a colega minha. Para a Daísa, eu me preparei para a adoção. A Tamara foi um acidente. Tipo assim, se fosse uma questão biológica, eu ia falar, a camisinha furou e o anticoncepcional falhou. Tamara, a mais velha. A Daísa não, a Daísa foi um planejamento. Aí eu queria chamar a atenção para essas fotos, que eu gosto sempre de mostrar as fotos. A Daísa em 2009 e a Tamara em 2012. 2 crianças apáticas, sem sorriso e sem beleza. Né? Que a pessoa fica assim... como é que é? Hoje, se você vê minhas 2 meninas, elas são o retrato da hiena, vivem rindo. Mas não eram. Era assim, a Tamara não olhava para as pessoas. A de lá. Ela não olhava as pessoas, ela baixava a cabeça e escondia o rosto. Hoje não, hoje ela já abre aqueles dentes lindos, maravilhosos, e é uma negra muito bonita. Agora a diferença, da Isa em 2009 e da Isa em março, no meu aniversário, desse ano. Olha só, é a mesma criança? Não. Aqui é uma criança sem família, lá é uma criança com família. Por isso que eu falo, tem 2 tipos de família, a afetiva e a não afetiva. Olha a diferença. Você não diz que é a mesma criança, mas é a mesma criança. Um olho apagado e uma boca apagada. Embora eu estivesse tentando rir ali, olha a diferença dos sorrisos. Olha que menina linda. Eu vou ter um trabalho danado. Eu já até falei que eu vou comprar 2 pistolas e 2 pitbulls, né? Porque eu acredito de verdade que lá pelos... com um pouco de fé, 18... eu vou ter problema. Mas eu tenho que acreditar nisso, né? Eu tenho que acreditar nisso. Aqui, olha a Tamara. Essa foto aqui foi tirada em agosto de 2012. Aquela dali foi tirada em maio de 2013. Sentiu a diferença? Grita. Né? Olha que menina linda. É trabalho que eu vou ter também. Eu vou ter que aumentar as pistolas, os pitbulls. Não, apesar que, por enquanto, né, Deus é muito bom, elas não estão pensando no negócio de namorado. Né, isso alivia muito a minha alma, porque eu sou uma mãe muito ciumenta. Né, apesar que o meu genro, ele vai ter 2 problemas. Primeiro que ele vai ter 2 sogras. Eu acho que ninguém merece, na boa, certo? É o primeiro problema dele, 2 sogras. O segundo problema dele se chama a madrinha delas. Nossa, a madrinha, né? A madrinha acho que é pior do que as mães. E o terceiro problema são os tios. Então, quer dizer, tadinho do menino. Vamos começar a orar pela alma dele. Vamos lá. A Daísa, quando ela foi indicada pra gente, ela tinha 5 anos e 6 meses. A Daísa, ela estava no chamado inadotáveis. Né? Mas a idade tão novinha. Pois é, a Daísa era uma caixinha de Pandora. Ela tinha deficiência, como é que é o nome? Retardo do conhecimento global. Coordenação motora não tinha nenhuma. Não falava direito. Você não conseguia entender o que ela falava, porque ela tem ainda dislalia. Não enxergava direito por causa do estrabismo. Olhem trocado. E havia suspeita dela ser autista ou coisa parecida. Então ela tinha sido adotada 3 vezes e devolvida 3 vezes. Foi desse jeito, a de cá. E nós já tínhamos sido habilitados em agosto. Não, em junho.
Fomos habilitados dia 10 de junho de 2009. Aí a psicóloga da vara de Santa Cruz veio nos consultar. E eu até falo que eu achei muito bacana o que ela fez. Ela passou todo o histórico real da criança. E fez aquela frase que eu falei, esse é o problema. Quer conhecer? Essa frase, quer conhecer, ela é problemática. Se você não quer agora uma criança, não vai conhecer. Falo mesmo, não vai. Não vai, porque a armadilha é feia. E nós fomos conhecer a Daísa. E ela foi uma criança altamente, totalmente antissocial. Aliás, as duas. Né? Se fosse assim pela sociabilidade, não ia nenhuma das duas para casa. A Daísa não chegou perto, ela faz uma pose, ela até tá parando que eu tô corrigindo ela. Quando ela quer afastar as pessoas dela, ela finge que é retardada, ela torce o corpo todo. É sério, não é verdade? Gente, me dá um nervoso isso nela. Porque eu fico assim, Vivi, meu amor, as pessoas não sabem que você é doente. Ela faz bem assim, ó. Porque acho que foi uma forma que ela encontrou de se proteger. O que eu fiz com a Daísa? Quando acabou a visita, me falaram assim, ó, ela morde, ela cospe as pessoas. Porque ela já não queria mais. Aí o que eu fiz? Eu perguntei no final da visita, eu posso vir amanhã? Aí demorou um tempão, ela fez assim, ó. Aí eu, tá. Aí vim no dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia. Aí a pessoa falou assim, ó, tem que esperar aí que essa criança vai demorar aí contigo. 30 dias. Ela já deu um show dentro do abrigo, dizendo que tinha casa, que queria ir pra minha casa. E ela chegou em 2009 na nossa família. Foi uma alegria, porque estava sendo esperada, mas foi um problema. Eu falo que a Daísa foi montanha-russa. Né? Tudo eu vivi com essa menina. E aí começamos a correr atrás dos profissionais todos para transformar ela nessa lindeza maravilhosa que ela é hoje. Anda bem, fala pra caramba, Jesus. Vai ser advogada no mínimo, porque fala muito. A única hora que ela cara é quando tá comendo, dormindo. Né, Silvana? Dormiu, ela não fala mais. Mas fala muito. Tá enxergando bem. Teve alguns probleminha na escola, lógico. Mas tá bem, aí ela tem psicólogo, tem fono, faz com mão, todas essas coisas que pai idiota coloca pra fazer, tá indo. Tivemos que ensinar ela a correr, andar de bicicleta, a pisar na areia, essas coisas. Aí nós descobrimos que o que ela tinha, na verdade, foi até uma como é que é o nome? Isso, psicopedagoga, obrigado. Ela falou que, na verdade, a Daísa, quando era bebê, não foi estimulada, porque o normal é botar... O que a gente pega com a criança? Vamos andar. Ela não fizeram nada disso com ela, então ela não desenvolveu essas habilidades. Tivemos que desenvolver essas habilidades nela com 5 anos. Tu imagina tu ensinar uma criança de 5 anos a andar, a correr, a segurar as coisas. Eu achava esquisito, mas tivemos que fazer isso com ela. Isso beleza, foi a questão da Vivi. Então ela está conosco há 4 anos. A adoção ainda dela não terminou, porque agora, ano passado, a biológica resolveu bater o arrependimento e falou que quer de volta a criança. Vai ficar querendo. Isso é ponto tranquilo na minha vida. Vai ficar querendo. Ela entrou com recurso, o recurso subiu agora para o tribunal. Não estou preocupada com o recurso por 2 motivos. Primeiro, que eu sou a mãe. Segundo, que eu sou advogada. Então, estou tranquila. E ela desaparece, filha. Eu mando ela para espera feliz, para qualquer lugar. Mas eu tranquila. Tô brincando, não. Eu vou presa, mas ela não volta para lá. É 30 dias só por desobediência. Tranquilo, tiro férias. Alguém me leva cigarro na cadeia, pronto. Tô feliz. A filha é minha. Ponto. Só vou abrir mão dela para casa ou para os estudos. Só. Né? Então, eu tô aguardando agora o julgamento lá no TJ. Torcendo para que ela não ganhe, lógico. Mas se ela ganhar também, ó, não tô preocupada. E estamos aguardando. Já a Tamara. A Tamara foi apresentada a nós ano passado pela Eliana Baia, é uma psicóloga lá de Teresópolis, num programa chamado Apadrinhamento. É aquele negócio. Vai lá conhecer... Né? E eu me lembro que a gente estava numa festinha, festa junina. Aí vem a Eliana Baia com aquela conversinha pra boi dormir. Você quer apadrinhar um adolescente? Eu falei, eu não. Aí ela, não, mas olha só. Tamara tem 12 anos, tá 4 anos abrigada e ninguém visita ela. Aí eu, tá, mas eu tenho uma filha, não quero não. Aí ela insistiu. Aí, malandra, ó, pensando que é esperta. Tá, eu vou falar com a Eva sobre o assunto. Eliana Baia foi mais esperta. Porque ela saiu de perto de mim, foi lá onde estava a Eva. Tu quer apadrinhar a menina de 12 anos? A Eva, hein? Ela não deixou eu falar com ela. Ela falou primeiro. E eu me lasquei. Porque a Eva falou, não, tá, a gente é padrinha assim. Aí a Eliana, ela concordou. Foi desse jeito. Ó, ela concordou.
E a cara, como é que fica? Aí eu, como eu sou um ser muito ansioso, já que eu vou apadrinhar alguém, eu quero conhecer, ué. Ela, não, é pro final do ano, isso foi em julho. Eu falei, não, vou semana que vem. Que mais não é final do ano? Final do ano é muito tempo. Aí marcamos, subimos a serra, são 350 quilômetros, saindo da minha casa para lá, né? E fomos conhecer a Tamara. E a madrinha é um ser que ela se coloca dentro do meu carro, ela vou junto. Você não precisa convidar ela se coloca no carro, eu vou junto. E quando nós chegamos no abrigo, é de verdade, foi assim... Ela olhou, ela falou assim, essa criança parece aquelas meninas de sinal. Você vai apadrinhar ela mesmo? Eu falei, cala a boca, criatura. A criança vai ouvir. E a Tamara foi de um antissocial de tudo. Não chegou perto da gente. Não... As outras crianças do abrigo, todas vêm falar comigo. Oi, tia, me leva, não sei o quê. E ela lá no canto. Aí a Daísa, mãe, essa menina é estranha. Aí, detalhe, são amigas pra caramba, tá? Mãe, essa menina é estranha. Eu falei, tá bom, mas fala baixo. Aí, acabou a visita, eu usei a mesma psicologia da outra. Aí eu, sem educação, assim mesmo que eu falei agora, posso voltar aqui de novo? Falei, tá bom, então eu não volto mais. Ela, não pode, então pode. Pá, falou que não quer, pra mim era um favor. Aí nós voltamos 15 dias depois, também não falou com a gente. Passou mais 20 dias, voltamos, ela também não falou com a gente. Aí eu falei, como é que vai ser isso? Fala pra mim. Ela vai lá pra casa, vai ficar assim no canto, igual bicho, a gente pra cá. Aí ela falou, não, vai funcionar. Aí eu, tá bom, que vai funcionar, vai funcionar. Toda que a gente fala que a Tamara é filha da Eva e a Daísa é minha filha. É sério, porque você não viu nós quatro juntas. A Tamara fica agarrada na Eva e a Daísa fica agarrada comigo. Né? E foram elas que fizeram essa... Apesar que elas trocam toda hora de mãe. Perguntei pra ela se ela queria vir passar o feriado conosco. Aceitou, que foi aquela foto com a roupa do Flamengo. Aí ela veio, passou o feriado conosco, bacaninha, tá. Aí quando eu fui devolver, eu falei assim, olha só, vai ter outro feriado, você quer vir? Quero. Ó, tem outro feriado, você quer vir? Quero. Aí ela foi se soltando, foi conversando mais, aprendeu a falar, porque ela era muda, né? Tudo ela fazia assim, ó. Essa linguagem corporal para adolescente é irritante. Quer alguma coisa? Isso quando ela não fazia assim com a mão. Ela falou assim, olha só, tem boca, Deus te deu boca, usa. Eu sou muito cruel com as minhas filhas. Não sou, Verônica? Eu não sei falar, por isso que eu não gosto de beber. Adoro beber, mas não colo dos pais. A Tamara veio, olha essa coisa bonita. Olha que sorriso lindo. Fala a verdade, né? É igual o sorriso da mãe, ó. Olha lá. Aí ela veio, quando foi no final do ano, ela ficou conosco, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. No carnaval, foi pra devolver depois do carnaval. A família quase bateu na gente. Foi, não, adota ela, fica com ela. Eu falei, não, já tenho uma filha, não sou mãe de multidão. Pra mim é uma criança só. E aí veio o seguinte problema, a Eva. Por quê? Eu até falei com a Verônica na época, eu falei, Verônica, eu vou fingir que não estou vendo. É igual o corno que finge que não vê. Você finge que não está vendo a traição pra tu não ter que tomar uma postura. Não é assim que a gente faz, a gente finge que não tá vendo, finge que não tá vendo, não deixa ninguém te contar porque você não quer saber. E eu senti que a Eva estava pegada da menina. Eu falei assim, eu não vou nem tocar no assunto adoção, porque eu tô sentindo que tá se formando uma coisa ali, vou ficar assim, ó. Tá bom, aí passou fevereiro, aí veio a Eva. Aí ela falou assim, ó, tá bom, obrigado pelo apadrinhamento, não sei o que, a gente vai indicar outra família pra ela. Aí eu, tá. Aí virou a Eva, não, mantém o apadrinhamento. Aí eu tenho certeza, ela tem, mantém lá. Eu liguei pra manter o apadrinhamento. Vamos lá visitar a Tamara. Aí começamos a visitar a Tamara a cada 15 dias. Tem noção? Oi? É, lá em Teresópolis. A cada 15 dias. Depois piorou, foi toda semana. A coisa foi piorando. Aí, fomos visitar a Tamara. Quando foi? Isso foi em fevereiro, março. Em abril, eu tô chegando em casa do serviço. Eu quero falar contigo coisa muito séria. Eu, como tenho medo do futuro, eu falei assim, ó, se não for separação, qualquer outro assunto tá valendo. Ela, não, pra gente adotar a Tamara. Aí eu, sério? Ela, sério? Porque eu não queria filho, você queria filho, eu adotei. Agora eu quero um filho que tem que me ajudar. Foi desse jeito. Pode passar aí. Foi desse jeito a conversa lá em casa. Ah lá, isso que eu acho bacana na minha casa. A minha casa é bem diversificada. Botafoguense, flamenguista e fluminense. A minha casa é uma casa multicolorida. Cheia de informação. Essa foto foi tirada no Dia das Mães. A Tamara ainda não era minha filha oficial. Estava vindo
todo final de semana, que foi a minha saga. Quando a Eliana Baia autorizou a adoção, como ela sabia que eu estava um pouco resistente, ela falou assim, se você quiser, toda semana eu te libero ela. Aí eu pensei, toda sexta-feira subir, depois todo domingo subir. Tá, tamo junto. Então eu fiquei fazendo isso quase 2 meses. Subia toda sexta-feira para buscar a Tamara e voltava todo domingo para devolver a Tamara. Foi desse jeito. Aí eu falei, tá bom, vamos adotar. Agora vamos perguntar pra Daísa se ela quer uma irmã. Né? Porque agora são 3 personagens na casa. Pra minha surpresa, a Daísa, mãe, adorei Tamara. Tamara é perfeita, adorei ela como irmã. E ela que era ciumenta, hein? Aí vamos perguntar agora pra Tamara. Tamara, tu quer ser nossa filha? Adivinha qual foi a resposta da menina? A Eva começou a chorar. Aí eu, como sou advogada, não presto. O que eu fiz? Eu falei, Tamara, não precisa responder agora. Vou te dar um prazo pra você pensar, porque a Daísa pensou durante 30 dias. Aí ela, então, aceita o prazo de 30 dias. A Eva acalmou. Porque ela fez assim, ó. Isso não é resposta. Aí começou essa saga de toda semana Teresópolis. Essa foto foi tirada na festa de uma sobrinha minha. E meu irmão ficou assim, ó, vem aqui tirar foto contigo que você é a cara do tio. Claro que a gente sabe que não é, né? Mas eu acho bacana como é que a família abraçou ela. E agora a família lá de Minas, que é a família da Eva, tá doida pra conhecer a Tamara. Porque não deu tempo. Eles conhecem por foto, não pessoalmente. E a Tamara teve uma prova de fogo, não foi no dia 26 de maio. 26, 24, 25, No dia 24, a gente pegou ela em definitivo. No dia 25, foi a festa do irmão dela. Então, peguei ela no dia 24 no abrigo. Voltei no dia 25 pro aniversário do irmão. E no dia 26 foi a caminhada da adoção. Então tava todo mundo sabendo que ela estava comigo. E a Tamara detesta, abraço, beijo, essas coisas todas. Foi o que ela mais ganhou naquele dia. Aí a Chica, ó, vem mais abraço. Ela ficava assim, ó. Não, agora tá mais. Tá aceitando mais abraço, beijo, mas ela não gosta de contato físico. E ela sofreu. A Silvana não foi a primeira que agarrou ela. Isso pra ela era tenebroso ser agarrado. Eu falei, Tamara, vai se acostumando, que eu conheço gente pra caramba. Aí ela, eles têm que me abraçar. Eu falei, afeto. É o nome disso. Essa foto aí é minhas filhas preparando pra dormir. Olha que belezura. Até pra dormir elas são bonitinhas. Concorda? No dia das mães, olha que sorriso. Gente, eu amo essa foto. Não é por causa da camisa que ela tá usando, não. É por causa do sorriso. Olha que sorriso gostoso. É um sorriso assim, ó. Né? Que vem de dentro. Isso foi na hora que ela deu o presente pra minha mãe. Minha mãe falou assim, tem que me chamar de vó. Ela danou a rir. Acho que pra ela isso era muita informação. Ela ainda não chama minha mãe de vó, não. Ela chama de Dona Zaira. Aí a mãe fica assim, eu não vou te responder. Aí ela fala... Isso aí foi na festa da escola. Olha que belezura. Tu acredita que na festa da escola ela me apresentou lá um garotinho dizendo que o garotinho queria namorar com ela? Eu olhei pro Fê dele, eu falei assim, tu trabalha, rapaz, tu ganha quanto? Pô, desse tamanho, menino. Eu falei, não, filho. Tu entra na fila, tu volta lá pro final da fila e espera. E ele falou, tia, porque tua filha é muito gata. Eu falei, eu sei, é minha. Isso era também no Dia das Mães. Aí estávamos eu, minha mãe, essa minha sobrinha, que é a mãe dessas 2 pequenas, a gente fez um Dia das Mães só com mães. Não deixamos nenhum homem ficar em casa. Isso aí foi um passeio no shopping. Né? A Tamara, ela gosta muito de passear, igual a minha também gosta muito de passear. Aí tá vendo? A minha adoção é interracial, a Eva é branca pra caramba. Eu até fico brincando com a Tamara, eu fico assim, Tamara, aí tu deve passar muita vergonha na rua. Aí ela, por quê? Eu falei, ela que chama a Eva de mãe, todo mundo deve olhar e ficar assim, mas como é isso aí? Quando ela me chama de mãe ou a Daísa, ninguém repara tanto. Agora o negócio é... A Eva é muito branca. E isso aí foi no dia que a gente tava devolvendo ela pro abrigo. Foi depois do carnaval. A gente devolveu e falou assim, ó, vamos vir te buscar, tá? Tá. E tava feliz, não porque tava voltando, mas porque ia voltar pra casa. Descobrimos que a menina gosta de carnaval. Nunca tinha ido no carnaval, mas gosta de carnaval aí. E ela se divertiu no carnaval, vendo as pessoas estranhas, segundo ela. Ah lá, ó, a festa da escola de novo, ó. Mas fala a verdade, gente. São bonitas, não são? Elas são muito bonitas. Isso aí que foi agora domingo, essa foto. Essa foi recente. Paquetá. Aí ela pra mim assim, o que é uma barca, Tamara? E pra eu explicar pra ela o que era barca? Ela não sabia nem o que era barca nem navio. É porque você fica assim, é barca. A Ponte Rio-Niterói, né? Pra gente ser... Mas pra pessoa que nunca viu. A Daísa, quando ela saiu do abrigo, a primeira coisa que ela pediu foram 3 coisas. Ela queria comer batata frita, queria ir na praia e queria passar na ponte gigante. E pra eu entender que raio de ponte gigante era essa? Aí eu falei, que ponte gigante é essa? É que eu vi na televisão. Mas como é que é essa ponte? É uma ponte grande assim que passa no mar. Eu falei, mas eu não conheço nenhuma ponte assim. Aí a gente vai ficando burra, né? Aí alguém falou assim, não é a ponte Rio-Niterói? Eu falei assim, mas aquela não é uma ponte gigante, é 13 quilômetros.
Mas só que criança tem uma dimensão diferente de adulto. Aí quando eu passei na ponte com ela, ela fazia bem assim, ó. A ponte gigante! Aí eu descobri que a ponte Rio-Niterói, segundo a minha filha, é a ponte gigante. Esse foi o dia que a Tamara ganhou muito beijos e abraços. Foi no dia da caminhada. E ela passava sufoco. Conforme as pessoas chegavam, ela ficava assim. Primeiro dia da minha filha no restaurante. A de lá é muito exibida, né? A menorzinha. Ela chega chegando. Onde ela chega, todo mundo nota que ela chegou. Aí ela falou assim, Tamara, aqui tem um copo muito chique. É coisa de gente bacana, tem que saber segurar. Aí eu tô assim, que copo é esse? Aquele copo acima. É uma taça. Aí quando eu pedi Coca-Cola, o cara trouxe um copo normal, olhou assim, cadê o copo chique? Aí o garçom ficou olhando e falou assim, moça, ela quer a taça. Traz a taça, pelo amor de Deus. E ela tentando ensinar a outra como segura o copo chique. Isso foi só perto de casa. Agora de novo, olha o sorriso das minhas filhas. É de apaixonar, não é? Tá vendo? Então, quer dizer, adoção de adolescente, adoção tardia, adoção necessária. As duas vieram de forma diferenciada. Embora eu tivesse habilitado, elas não vieram pelo cadastro, porque a Daísa ninguém estava querendo mais ela. A Tamara nunca foi devolvida, graças a bom Deus. Mas ela acompanhou devoluções. Tanto é que nós tivemos uma conversa, que a Tamara, ela é engraçada. Com a Eva, ela brinca. Comigo, ela cobra posturas sérias. Então, teve um dia que ela chegou no quarto e perguntou assim pra mim. E se eu mentir? Aí, o que tem se você mentir? Não, quero saber se eu menti. Por que a pergunta? Porque no abrigo tinha devolvido uma menina porque estava mentindo para os pais biológicos, para os pais adotivos. Falei, Tamara, eu vou te explicar como é que funciona a minha casa. Primeiro que aqui não é democracia, é família. Eu mando, você obedece, ponto. Desse jeito. Vocês estão rindo, vocês vão ser pais. Na minha casa não tem democracia. Eu mando e elas obedecem. Desse jeito. Não está satisfeita, não tem problema. Cresça, arruma emprego e vai morar sozinha. Ainda assim vou continuar mandando. Já falei isso para elas. Eu falei, Tamara, se você mentir, eu como sua mãe tenho que te educar e te ensinar o correto. Então vai funcionar desse jeito. Vou conversar com você, vou te explicar por que não deve mentir. Eu vou perder a confiança em você, isso é muito ruim quando os pais perdem a confiança no filho. Se você insistir na mentira, eu vou conversar com você, só que de forma mais dura, rígida. Mas se você continuar mentindo, que é o seu papel insistir no erro, eu vou te dar um castigo. A gente arruma um castigo e inventa um e te dou. Aí ela falou assim, se eu continuar, eu falei, bom, se você continuar, aí minha filha, eu sinto, correia, qualquer coisa parecida vai cantar. Aí ela ficou me olhando. Aí ela, mas eu vou ser devolvida? Eu falei, jamais. Falei, cara, a gente vai se pegar nessa casa aqui, mas vai ficar aqui. Aí ela falou assim, tá bom, obrigado, saiu do quarto. Passado 20 minutos ela voltou. Lembrei de uma coisa, e se eu te bater? Eu falei assim, como assim você me bater? Nunca. Ah. Aí ela falou, não, porque a Sara bateu na mãe dela. Eu falei assim, a mãe da Sara é retardada, filha. Você pode ter certeza disso. Aí ela ficou assim, mas olha só, não tente levantar a mão pra mim, você vai ficar sem ela. Eu falei pra ela assim, eu tenho 42 anos, nunca bati na minha mãe. Sabe por quê? Respeita a minha mãe. Você não vai bater em mim, não se preocupa. Mas se isso acontecer, você vai apanhar, isso é certo. Mas pro abrigo você não volta. Aí ela saiu do quarto e falou, ok. Nunca mais... Quer dizer, tivemos essa conversa em função das devoluções que ela presenciou. Já a Daísa, foi que a Bárbara falou, filha para sempre. Eu tive um diálogo com a Daísa dentro do abrigo. Quando eu cheguei para ela assim, você quer ser minha filha? Ela andou daqui até ali e parou. Aí eu fui atrás, o que foi? Aí ela baixou a cabeça e fez a seguinte pergunta, é para sempre, todo sempre? Eu adoro essa frase. Quando ela me perguntou aquilo, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei assim, como assim, para sempre, todo sempre? Que raio de frase é essa? Não, porque aconteceu só, para sempre, todo sempre. Foi a pergunta que ela me fez. E ela só tinha 5 anos e 6 meses. Aí eu abaixei perto do ouvido dela e falei assim, ó, você vai ficar velhinha, vou ficar velhinha, e você vai ser minha filha. Aí ela falou, então eu aceito ser sua filha. Foi ali que houve o desligamento do abrigo. Nessa pergunta da Tamara, eu tenho certeza que foi nessas perguntas que ela me fez. Se ela mentisse, se ela levantasse a mão pra mim, já sabe que não vai levantar. Tá no prejuízo. Não vai. E estamos continuando essa relação afetiva. A Tamara tem pouco tempo na família, ela chegou em maio, a Daísa já chegou, tem 4 anos, mas as duas se dão super, hiper bem, até demais da conta, eu me assustei, de verdade, não existe briga entre elas. Eu que fico ali, estão tranquilas. Quando uma começa a brigar, a outra se afasta, é impressionante. Ou quando uma começa, a outra, elas não provocam uma outra. Tamara se amarrou lá em Aparecida, ela achou aquilo muito grande. E elas são preguiçosas, não gostam de andar.
Alguém que já foi em Aparecida? Então, é tipo assim, vai de um lugar para o outro e anda. Aí tem aquela passarela que você anda. Aí ela falou, vamos ter que subir tudo. Eu falei, não, a gente pode sentar aqui e esperar descer. Eu sou cruel, você não tem noção. Falei, a gente pode ficar aqui e esperar descer. Mas acho que não vai acontecer, então vamos subir? Então, aí depois a gente desceu por baixo assim, fomos pra feira e andou aquilo tudo. No final nós estávamos assim, o carro tá longe. Eu falei, tá do outro lado. Tava lá perto do parque. Gente, mas aquilo lá é muito grande, não é? É um exercício pra andar maravilhoso. Ó, elas deram sorte, não deu tempo de ir naquela parte alta. Elas deram sorte. Eu gosto de andar, só sou gordo, mas eu gosto de andar. Esse dia foi quando ela fez 13 anos. Tamara ganhou 3 festas. No dia que chegou, das boas-vindas. No dia que ela, na véspera do aniversário dela, porque ela queria fazer a festa no abrigo. Eu não queria muito, mas... Aí nós fomos pro abrigo, ela fez com os irmãos dela, que ela tem 2 irmãos. Ela é de um grupo de 9, eu tô de um grupo de 7. Ela queria fazer a festa no abrigo, nós fizemos. No dia primeiro, que foi o aniversário dela, foi uma segunda-feira. Aí eu falei, vamos jogar boliche, vamos pro shopping. Só que já tinha feito bolo grande, aquela coisa. Daí eu passei nessas lojinhas que vende bolo. Comprei esse bolo. Aí ela virou, adolescente é um bicho maravilhoso. Aí ela virou e falou assim, vai cantar os parabéns onde? Eu falei assim, adivinha onde? Ela olhou, mas aqui tem muita gente. Eu falei assim, não tô nem aí pra essa muita gente. Quem pagou o bolo fui eu. E vamos cantar parabéns aqui. Isso foi na praça de alimentação. E é claro que o meu sobrinho estava presente, ele é escandaloso. Já viu homem cantando parabéns? Parabéns pra você! Gente, ela não tinha onde enfiar a cara. Aí é claro que sempre tem uma outra mesa que se mete no parabéns, né? Falei, Tamara, agora apaga a vela. Ela, eu não. Daí eu apago. Né? Mas ela morreu de vergonha nesse dia, mas foi divertido. Essa é a Eva, dá pra ver melhor agora. Na festa da escola. Eu acho bonito que ela fica assim pra Eva. Mas Eva, nós somos muito parecidas, ela é no branco dos olhos. E a Tamara, de verdade, que parece com a Eva. Se você perguntar para ela quem ela parece, ela vai falar com a mãe Eva. Ah, e tem outro diálogo que eu acho importante, frisar da Tamara, que ela me perguntou assim, por que as pessoas só adotam bebês? Né, eu não quero mudar o perfil de ninguém. Por que as pessoas adotam bebês? Eu falei, Tamara, porque é complicado você começar a construir um sentimento com uma pessoa que tem uma história. Falei, por exemplo, você, a tua história. Você foi altamente antissocial com a gente. Se é um outro casal, vai embora e não volta mais. Aí ela, mas eu não sabia se vocês iam me amar. Falei, então, é exatamente esse exercício que as pessoas às vezes querem se economizar. Porque o bebê não é bonitinho, ele já ri pra você, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí ela foi e me soltou a seguinte frase. Mas os grandes também conseguem amar. Aí eu falei, eu acredito, tanto é que eu tenho 2 grandes. Aí ela falou assim, tu vai me ajudar? Eu falei, você vai fazer o quê? A mostrar para outras pessoas que nós conseguimos amar. Eu falei, quem tem que mostrar é você, não sou eu. Eu falei, você vai lá na reunião qualquer dia e fala. Eu sou adotada, fui adotada grande. Mostra para as pessoas que vocês são capazes de amar. Aí ela, eu não vou ficar me olhando. Eu falei, então, problema seu. Já a outra, se pedir para ela vir falar aqui, né, Silvana? Vai embora. Tem que segurar. Já a outra, ela me cobrou o seguinte. Mãe, ajuda os meus amigos a ter uma família, porque toda criança tem que ter uma família. Isso ela com 5 anos. Ela me cobrou isso. Aí eu falei assim, mas como assim? E olha que nessa época nem militante eu era. A minha ideia era adotar e sumir. Sério, a maioria faz, adota e tchau. A minha novinha falou assim, mãe, você conhece muita gente, fala dos meus amigos que estão no abrigo. Aí eu, como assim? Fala, mãe, lá que tem criança que quer família, é só tu falar. Eu falei, mas não funciona. Não funciona, tu fala, quer uma criança, eu te apresento, tem um monte de amiguinho. E ela começou a me cobrar essa postura ativa, participativa. E agora, quando eu pensei que fosse descansar, a mais velha me cobra agora uma postura que eu tenho que falar dos grandes. Né? Eu tô lascada. Né? Na verdade, eu acredito que com o tempo essas minhas 2 filhotas vão ser umas ativistas. A pequena, então, nem se fala. Ela fica em casa treinando palestra, tá? Ela fica em casa. Obrigado por estar me ouvindo aqui nessa noite. É sério. Aí ela começa assim, a mãe dá-lhe a mãe ruim. Essa foto aqui eu fiz questão de trazer pra mostrar, não é nem um sorriso agora, mas é tentar ver o brilho dos olhos. Sei que porque a Tamara, ela ri, ela fecha os olhos. Mas dá pra ver que tem brilho no olhar dela. Tem leveza, tem vida. Então o que acontece? Essa é a história das minhas meninas, né? É claro que tem histórias e mais histórias da Isa e Tamara. Eu só queria fazer um resumo, né, das adoções. Que as pessoas ficam assim, tô preocupada, como a Bárbara falou. O filho adotivo mata, grande coisa. Se matar, o problema é meu, quem tá morta sou eu. Eu falo assim mesmo, já falei isso, o problema é meu, quem tá morta sou eu. Não me preocupo com isso. Já me falaram assim, Dália, e se ela for procurar a família biológica? Eu vou junto. Vamos junto, não tem problema. Vamos lá, tirar foto e tudo e bota no quadro. Essas coisas
Não me estressa. Teve uma que falou pra mim assim, Dália, eu não adoto porque eu não consigo amar quem não é do meu sangue. Aí eu falei, ok, então tu casou com o teu irmão. É assim que eu penso. A minha cabeça pensa muito um, dois. Então, ela vão te matar. Problema de quem? Meu. Quem tá morta? Eu não entendo essas preocupações dessas pessoas. Juro que eu não entendo. Eu não tenho esse medo da Isa e da Tamara crescer e procurar família biológica. Por que eu não tenho medo? Porque o que eu estou vivendo com elas, eu estou vivendo. Eu tenho esses momentos com ela. O momento que ela teve medo, que ela teve pânico, eu levei para o hospital. O momento que ela chorou, quem estava lá era eu. Então, se cresceu, mãe, eu vou procurar lá minha mãe. Vai, tchau. Gostou? Não gostou? Eu sei que o que eu vivi. É meu. E esse ninguém tira. Mas elas podem amanhã ser ingratas. Não adotei por gratidão. Adotei porque eu queria ser mãe. E sou mãe. E sou feliz nesse papel de mãe. E filho grato é uma coisa muito complicada. Porque se você for perguntar pra minha mãe se eu sou uma filha grata, ela vai falar que não. Então é complicado esse negócio de falar assim, eu sou a filha perfeita. Pergunta pra minha mãe se eu fui perfeita. Ela vai falar que não. Então eu não posso exigir o mesmo das minhas filhas. Ok? Valeu. Dália, seguinte, você disse que pra primeira, da Isa, né? Você se preparou pra adoção. Pra outra não, mas como foi esse, o quarto, como que você, ou não tinha nada preparado, porque você queria um bebê, ou queria criança adulta, enfim, criança adulta foi ótima. Mais velha, enfim, como você se preparou pra isso? Quando eu falo que eu me preparei para caçula, foi no sentido de ir às reuniões, fazer aquela gestação psicológica. Quarto eu não preparei, porque como a gente tinha colocado o perfil de 3 a 5, por que 3 a 5? Eu não me vejo no papel de mãe de bebê. O pessoal até acha engraçado quando eu falo isso. Gente, bebê é um bichinho muito chato, vamos combinar? Eles choram muito. Olha, eu dou parabéns quem consegue, sério, de verdade. Eu consigo entender. A minha sobrinha ficou lá em casa, tu não ri não, que é sério. O meu irmão, quando a mulher dele foi ganhar a segunda filha, a menorzinha ficou lá em casa. Gente, aquela criança chorava a noite toda. Eu não sei onde arruma tanto espaço pra chorar. E depois toda hora tem que trocar a fralda. Você não tem vida com bebê, gente, não dá. Eu juro que eu tento ser fina com bebê, mas não dá. Bebê, eu tenho um tempo de validade com bebê, eu tenho certeza que se eu adotasse bebê, eu devolvia na primeira semana. Eu devolveria na primeira semana. Então, quando a gente fez o perfil na época, eu ainda falei pra ela assim, eu quero muito ser mãe, mas de bebê não dá. Não dá. Eu até brincava com a colega minha, bebê a gente come com batata. Brincadeirinha, pelo amor de Deus. Não que eu fiz eu não consigo. Sério, não dá. Bebê ele vai me estressando, vai me cansando. A minha vontade é sumir de perto do bebê. Não é nem matar o bichinho, não. É sumir de perto dele. Aí eu falei, quero de 3 a 5. Aí depois eu falei com a moça assim, mais pra cima, assim, um pouquinho, de 3. Porque eu já pensei assim, não tem que trocar fralda, não tem que dar comida na boca. Nós não arrumamos o quarto. Nós não arrumamos o quarto. Ficamos esperando chegar a criança para ver o que ia ser. Mas houve uma preparação psicológica. Para Tamara, não. Foi no sustão. Né? Eu não tinha intenção de adotar um segundo filho. Eu nunca me vi mãe de 2. Eu achava muito complicado esse processo de amar 2, 3, 4, 5. Eu sempre me vi amando uma criança. Tanto é que quando eu me percebi com um olhar afetivo, maternal para Tamara, eu me assustei. Quando eu me vi aqui para paciente, eu falei assim, tá acontecendo. E hoje eu consigo entender que é possível amar 2 filhos. É um amor igual e um amor diferente, é uma coisa meio surreal. Né? Você ama as 2, mas ama diferente, mas ama intensamente. E não houve a preparação psicológica para Tamara. A Tamara aconteceu, foi quando viu, estava dentro de casa. Não me arrependo. Acho até engraçado que a gente escolheu crianças maiores, crianças adultas, mas a gente não pulou muitas fases, não, filha. Pedem comida na boca até aos 13 anos. Me dá comida na boca, isso me estressa profundamente, porque tem mão. Eu não tenho paciência. Eu falo que quem me ensinou a ter paciência foi a minha filha caçula. Porque ela fica assim, mãe. Aí eu falo direito. Bênção de Deus. É mãe. Né? A Verônica tem que ficar assim, você não tem paciência. Eu falo, não tenho, eu tento, juro que eu tento. Mas foi esse tipo de coisa. E a Tamara, quando chegou, teve que aprender a dividir o quarto. Só tem 2 quartos na casa. Porque meu projeto sempre foi uma filha. Aconteceu a segunda. Aí o que eu fiz agora? Não apadrinho mais ninguém. Eu estou operada para o resto de toda a vida. Meu próximo passo agora é ser avó, mas daqui a uns 20 anos. Não tem mais filho, não.
Acabou. Não apadrinho mais ninguém, não participo mais de projeto nenhum. Não precisa nem me convidar, não vou conhecer ninguém. A resposta, não vou. Esse negócio, vai lá conhecer. Não quero conhecer mais ninguém. Para não cair nessa armadilha de novo. Silvana, eu sei que ainda é muito recente, pelo que você está falando, a questão da multiparentalidade. Não percebi que tivesse alguma criança que fosse mais velha. Mas existe a ideia de vocês fazerem um acompanhamento dessa criança para ter uma noção, né, ter esse retorno da criança e não dos pais a respeito do que ele acha dessa questão toda? Né? Ter duas mães e um pai, ter dois pais e uma mãe, tá, aquela coisa toda. Como é que isso vai ser feito? Ou como é que existe um planejamento para isso? Na realidade, como eu disse, aqui no Brasil a gente ainda está engateando em termos de pesquisa científica, né? A pesquisa científica tem que ter uma determinada amostragem para que ela tenha validação. Então a gente está começando agora a tratar das crianças que foram criadas ou geradas, né, por casais homoafetivos. Entendo eu que essa nova composição familiar se tornando uma coisa mais constante e que a gente tenha, digamos assim, números capazes de fazer uma amostragem científica, que a gente faça, sim, o acompanhamento. O que os advogados ou psicólogos, assistentes sociais envolvidos nesse tipo de parentalidade sempre recomendam é que a criança, mesmo a adotada por casais heteroafetivos, ela tem um acompanhamento psicológico. Aí só fazendo um contraponto com o que a Dália falou. A minha filha chegou para mim aos 4 dias de nascida. E realmente chorava muito. Foi a criança que mais chorou na minha vida. E a paixão também não foi imediata. Eu tive que aprender a amar, aprender a cuidar, aprender a querer. Essa questão da gente estudar isso e fazer com que os nossos filhos entendam a forma que chegaram e que sejam bem resolvidas, tem que partir da nossa construção de família, né? Então eu entendo, a gente já fez análise familiar, minha filha mais velha, eu, meu marido, a minha filha menor, a gente faz um acompanhamento psicológico e entendo que qualquer tipo de família que fuja do padrão básico, ou até mesmo no padrão básico, a depender da necessidade, deva ter, sim, um acompanhamento psicológico para entender as suas diferenças, as suas similaridades, para se entender enquanto filho, para se entender enquanto componente de uma família. Eu só queria complementar, colocar um acontecimento quando nós fomos inaugurar o grupo de apoio à adoção Famílias Contemporâneas, e eu coloquei pro grupo que estava se formando. Quer dizer, que eles são... as pessoas têm um grande medo dessas adoções homoafetivas a respeito do futuro dessas crianças, que vão ser essas crianças, esses adolescentes, né? Quem tem o preconceito tenta justificar dessa maneira. E aí eu coloquei para eles o seguinte... que essas pessoas que constituem famílias homoafetivas, elas vieram de famílias heteroafetivas, digamos assim, né? E é que elas têm essa formação, essa outra orientação, né, para suas vidas, e que elas estavam com a faca e o queijo na mão para justamente mostrar o quão elas são capazes, e talvez até melhor, de fazer crianças se tornarem cidadãos de verdade, pessoas integralmente felizes, porque quando a gente fala cidadão, não é só ter direito, né, e cumprir deveres, mas de ser pleno na realização dessa felicidade, de ser inclusivo, respeitar o próximo, né, ter valores aí fundamentais. E eu penso que essas crianças vão ter oportunidade de falar, com certeza. É que no momento que isso está sendo apontado, elas estão ainda inseridas na família, não atingiram a maioridade, né? Estão vivendo muitas das... A própria Dália colocou aqui, as adoções estão ainda muitas das vezes os processos não estão concluídos, elas nem podem ficar sendo, se pronunciar, falar a respeito. Mas eu tenho certeza que vai chegar um momento, e aí nasce uma esperança em nossos corações dessa nova geração de militantes, que vai manter justamente... vai mostrar que o que a gente está falando aqui
O que a gente defende aqui é legítimo, é verdadeiro, é possível. Né? Imagina, vamos retroceder aí alguns bons anos, séculos, sem querer colher glórias ou frutos, mas o que o movimento de apoio à adoção hoje defende é mais ou menos o que os abolicionistas defendiam. E muita gente estava do lado de lá falando, mas como que nós vamos tornar nossas fazendas de café produtivas sem essa mão de obra? Sem essas pessoas que são da nossa propriedade. Essas pessoas não, essas coisas que são da nossa propriedade. Como que essas coisas vão viver? Vocês vão arruinar com a economia. Como considerar pessoa essa coisa? E o que eu paguei? Era toda uma convicção, né? Toda uma certeza que era a respeito da utilização da mão de obra escrava. De considerar o negro como um objeto. E nós temos aí o presidente do maior país, da maior potência, Estados Unidos da América, negro. Isso é de extrema importância. Então hoje a gente olha e não consegue. Quem viu Django Livre? Dá para imaginar aquelas torturas? É uma coisa inconcebível, dá vontade de você vomitar, né, quando você vê. A gente não consegue aceitar. Então eu tenho certeza, não vai faltar muito, que eu acho que a gente já está colhendo esses frutos, mas no tempo dos nossos filhos, quando eles estiverem na sua maioridade civil, eles vão poder estar aqui falando tranquilamente que eles são pessoas vitoriosas porque são filhos de famílias afetivas, famílias que tiveram esse diálogo aberto, famílias que... Porque é duro conversar com um filho adotivo dos medos dele. Do que é ser devolvido, do que é ser abandonado, saber se ele quer voltar para sua família biológica, quer conhecer, ou quando ele manifesta esse desejo. Então são diálogos difíceis você enfrentar. Mas eu tenho certeza que eles vão poder responder. Não sei se é exatamente o que você perguntou, mas eu tenho certeza que eles vão poder dar esse testemunho de que valeu a pena. Eu queria agradecer o Quintal, o pessoal que me recebeu aqui. Eu estou habilitada, felizmente já fazem 2 meses. Estou naquela fase de expectativa dos filhos que vão chegar. A gente não sabe, é um momento muito diferente. Eu falo que eu estou grávida, mas não sei quando vai nascer. Mas já estou na gravidez. Eu queria colocar uma coisa assim que eu acho importante, que as pessoas pensem um pouquinho. Todas as famílias são imperfeitas e eu acho que o importante é que todos os pais deveriam pensar e se formar de alguma maneira para ser pais. E eu acho que o pai adotivo, todo pai e a mãe adotiva, ele é obrigado a fazer uma reflexão, ele é obrigado a fazer uma formação. E os pais biológicos, muitas vezes, nem sequer projetam um filho, né? Ele nasce por acaso. Mas nós, todos que estamos adotando, temos que fazer uma profunda reflexão. Nossa vida é virada do avesso. Acho que a gente tem que se expor muito desnudamente diante de um processo civil, que é um processo, né? Tem que fazer um processo judicial para adotar. Isso é uma coisa muito forte, falar da tua vida pessoal, da tua intimidade, que eu acho que não é nada questionável por ser ruim. Mas eu pergunto se hoje, no nosso movimento, o movimento que está sendo feito agora, né, por vocês, existe um projeto de que se exija das autoridades que o pai biológico que coloca os filhos num abrigo, numa situação terrível, tenha que passar pelo mesmo processo que nós passamos. Porque eu acho que seria muito justo que, se a criança chegou a esse momento, né, na vida dela, de ter deixado lá, abandonada lá, a lei deveria, para resgatar, exigir as mesmas condições que nós, adotantes, temos, com toda a tranquilidade. Eu fiz e voltaria a fazer de novo, quero deixar bem claro, mas que eu acho que a gente tem que ter um movimento nesse sentido, que para recuperar o seu filho, você também tem que passar por um processo de reflexão, de exposição e de aceitação por parte da lei
para que essa criança tenha um futuro de amor, de carinho e uma casa onde as pessoas realmente desejem ela como os adotantes desejam os seus filhos, porque a gente realmente busca por eles. Então, além disso, também se há algum projeto para que as mães que já decidam adotar, porque há mães que já geram o seu filho com o desejo de não ficar com ele, porque às vezes acontece isso, a pessoa já decidiu que aquela criança não vai poder ser criada por ela. Se existe algum pensamento de organizar para que essas pessoas possam buscar um apoio e não deixar uma criança na rua, ou não deixar, mas que elas saibam que ela pode, diante da lei, buscar auxílio, buscar alguém que oriente, para que essa criança nem chegue a entrar num abrigo, que na verdade seria o ideal para todo mundo, né? Então, essas são as minhas perguntas e eu agradeço a presença de todos vocês aí. Vou falar inicialmente da questão das mães, depois passo para a Bárbara para falar da questão dos pais que colocam os filhos ou permitem que os filhos cheguem em abrigo. Atualmente, no Brasil, a gente tem Brasília, Pernambuco, soube que aqui, recentemente no Rio de Janeiro, no hospital próximo ao INCA, não vou lembrar o nome nesse momento, acho que Belo Horizonte também, é um projeto de acolhimento à mãe que deseja entregar seu filho. Tá? Ela é acolhida, ela é recebida, ela é instruída em termos legais, né, que a entrega do filho em adoção implica na ruptura com todo e qualquer vínculo jurídico e afetivo com aquela mãe biológica. Então não existe, digamos assim, a crítica à entrega, porque a entrega não se confunde com o abandono. A entrega é um ato legítimo e é um ato de amor, na realidade, por aquela criança que vai nascer. É a prova da impossibilidade de se manter aquela criança consigo. Então, é uma entrega para que o melhor interesse da criança seja atendido. Acredito que esse projeto ele precisa ser desenvolvido em todos os estados do Brasil. Tem uma cartilha da AMB, que é a Associação de Magistrados, que trata dessa questão, mas infelizmente nós não temos ainda, em termos de judiciário, uma estrutura o suficiente formada para acolher todas essas genitoras. Na realidade, principalmente quando a gente vai para os cantões do Norte e Nordeste, essas mães elas têm muito medo de se submeter ao crivo de um juízo. Porque o juiz é aquele que prende, é aquele que bota na cadeia, é aquele que pune. E ela não tem como imaginar que o juiz pode ser aquele que acolhe, que tem uma equipe técnica com psicólogo e assistente social, que vai dar todo o apoio possível para o direcionamento dessa criança para uma família habilitada que possa acolhê-la e formá-la como um cidadão de bem. Então, essa questão... Ainda não existe um projeto de lei, acredito que possa ser desenvolvido um projeto de lei obrigando, né, essa recepção e essa formação dessas mães, mas no momento não existe, pelo menos no meu conhecimento, qualquer projeto de lei que trate especificamente disso. A gente teve que recuar para justamente poder avançar em outras questões, que foi justamente a definição de um prazo para a criança ficar no abrigo, prazo de 2 anos, a questão dos cadastros, da existência dos cadastros, uniformização para a habilitação, enfim. Mas hoje o que há de concreto é o seguinte, campanhas pontuais, existe na lei uma orientação de que a pessoa que quer entregar o filho, ela deve ser acolhida, respeitada, e essa criança recebida para ser encaminhada à adoção. Então, quer dizer, já querendo tirar aquela coisa das equipes falarem, mas você vai fazer isso? Isso é uma coisa horrível, você vai se arrepender. Na verdade, você não tem que ficar emitindo muita opinião, você tem certeza, chamar um psicólogo, mas não defenestrar aquela mulher que está querendo desqualificá-la, né? Criminalizá-la, não pode fazer uma coisa dessa. E que isso é um papel do judiciário, está lá escrito, né? Mas a partir do momento do nascimento da criança. Agora, tem na França um serviço na França que a mãe, quer dizer, a gestante já afirma que ela não quer a criança e ela pode disponibilizar, ela vai ficar num hospital, num tratamento, num serviço público, e dali a criança ela nem vê a criança. Já sai para adoção. Quer dizer, é mais avançado, é um outro ponto, mas nós não chegamos ainda nesse nível, e eu acho que nos Estados Unidos também, né? Mas
talvez um dia, né, nós estamos andando a passos largos. Mas você perguntou também sobre os pais biológicos que vão ter os seus filhos reintegrados. Por isso que nós temos essa escola de famílias, um acompanhamento. Mas isso é um projeto da iniciativa privada, quer dizer, filantrópica, que é o Quintal, tentando vender para o poder público, para os abrigos. E outra coisa concreta que nós fizemos foi entrar com um pedido junto ao juiz na nossa comarca, oferecendo esse serviço para que seja utilizado nas audiências públicas. O que são as audiências públicas concentradas? São as audiências que de 6 em 6 meses acontecem nos abrigos, com juiz, com promotor, e onde às vezes ali ele promove a reintegração de alguma criança à sua família de origem, e essa família deveria frequentar esse curso gratuitamente. É gratuito para o judiciário, é gratuito para a família. E esse processo, essa solicitação está em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado. Quer dizer, é só mais uma coisa que ele pode oferecer, uma benesse. Ainda não se converteu num convênio, numa parceria, vamos aguardar, porque também houve mudança de juiz, mas o fato é que ele já usa esse serviço. A nossa equipe promove palestras na escola de famílias, lá na que ele tenta fazer, mas ainda não é dessa forma que a gente solicitou. No TJ da capital e Madureira, alguns juízes da vara de família, que é onde começam os grandes conflitos com essas famílias, e também em algumas varas de violência doméstica de Jacarepaguá, se eu não me engano, tem o projeto Bem Me Quer ou Escola de Família, que eles veem essa deficiência na família e encaminham para que essas famílias voltem a reconstruir os laços afetivos, antes mesmo de abrigar essas crianças. Em Madureira, na vara de violência doméstica, está sendo muito usado, né? Porque não se imaginava que lá no conflito, né, físico fosse ter tanta desestrutura afetiva, e está sendo usado. Tudo é projetos, né? O jeito é continuar usando, fazendo estatística, porque o poder público gosta de números, é impressionante, né? Tem que ter número, tem que ter númerozinho. Eu acho que na hora que chegar um volume bacana de números mostrando, funcionou. Aqui esse seu José que batia na mãe, no filho, na esposa, não bate mais, porque ele aprendeu a ter afeto, acho que de repente isso vira lei, eu acho. Né? Porque o poder público também não está muito interessado em afeto, não. Eles gostam de imposto. Mas uma outra coisa importante é que essa escola de famílias que o judiciário aplica, ela é obrigatória sim, mas é muito mais para o caso dos adolescentes infratores. Quer dizer, aqueles que praticaram ato infracional e aí já ou estiveram institucionalizados, enfim, ou é uma medida ali socioeducativa também para a família poder ter os filhos de volta, para lidar melhor com aquele problema. Agora, desse jeito que a gente está querendo, né, que a gente já trabalha, a gente trabalha quando a criança já está abrigada, e a gente trabalha preventivamente, mas em parceria com a escola pública. Porque os diretores, os professores já identificam ali os casos de violência doméstica, né, familiar, e a gente tenta já prevenir o abrigamento ali. Né? Mas não com o judiciário ainda não despertou para isso, muito menos o legislativo também, que é lento, e o executivo mais ainda. Mas, enfim, eu vou quebrar só o protocolo, que eu queria convidar os pais do Brian para dar um testemunho aqui, porque eu penso que eles estão terminando o grupo reflexivo, que é esse grupo, é o curso para ser pai adotivo. Vocês sabem que não é curso nenhum, né? O curso é a vida. É apenas esse debate para vocês discutirem essa ideia da adoção, amadurecerem a adoção na cabeça de vocês. Meu nome é Eliseu. Nós entramos num grupo, já estamos na fila de adoção já há 2 anos, mais ou menos 3 meses, entendeu?
E depois nós começamos aqui a fazer o quintal de Ana. Na terceira semana, a gente conseguimos essa joia que é o nosso filho, o nosso sonho foi realizado, entendeu? E peço a vocês também que tem muitos aqui que na outra palestra que teve surgiu até um assunto de pessoas querendo até desistir. Gente, não faz isso não, porque a adoção é coisa séria e nós estamos aqui com o nosso filho, a nossa vida mudou completamente através do nosso sonho ser realizado, entendeu? Então, é isso, é continuar firme, porque é muito bom ser pai de novo, que eu tenho uma filha com 20 anos, entendeu? E o meu sonho é ser pai de um menino, e justamente o menino veio, entendeu? Então meu sonho se torna realidade, né, bebê? Boa noite, meu nome é Cláudia. Estamos aqui, como se diz, ao vivo e a cores, graças a Deus, para poder mostrar a vocês, entendeu? Que demora um pouquinho, mas chega. Entendeu? Por mais que quando você vê que está já entrando no desespero, meu Deus, parece que não vai chegar nunca. Isso é horrível. Entendeu? Mas vai chegar. Ter fé em primeiro lugar. Porque o que é seu, em algum lugar desse mundo, o seu filho está te esperando. Porque nós esperamos 1 ano, depois 2 anos e nada. Teve mães que se prontificaram a dar pra gente criança, entendeu? As crianças e não dava nada. A gente ficava choramingando, triste, e a gente passava em frente, entendeu? E então, quando foi agora, deve ter umas 3 semanas, nós ficamos tão assim desesperados, querendo um filho, porque querendo um filho. Uma moça lá em Vitória, Espírito Santo, falou que ia dar pra gente a criança dela, que ela não tinha como cuidar e tudo mais, e se a gente queria. Aí saímos daqui, pegamos o carro e fomos embora pra lá. Quando chegou lá, a moça sumiu. Aí foi outra tristeza. Falei, oh, meu Deus do céu, será impossível? Mas ficamos sempre esperando. O nome dele é Adrian, certidão dele. Mas o nosso sonho era ter um filho com o nome de Brian. A juíza falou assim, vocês ou tiram o Brian, ou deixam, ou tiram Adrian, ou deixam Brian e Adrian. Falei, pode? Ele falou, pode. Mas como é que foi? Aí ligaram pra gente, perguntando se a gente queria conhecer ele lá no abrigo. Foi uma coisa assim, de repente. Aí eu chorei, eu fiquei ruim a beça. Falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, o Brian, vai lá logo, vai lá. Olha, gente, falando assim, parece coisa assim, sabe? Mas não, a coisa foi muito séria. Aí fomos lá. Foi eu e ele, mas a assistente social. Aí ficamos lá, esperando ele, e disseram assim, olha, o Adrian, ele está se arrumando, se prontando, daqui a pouco ele vem. Falei, então tá, eu vou ficar de costa para a porta, que eu não sei, é porque a coisa foi tão surreal. Vai lá ver ele. Aí, esse aqui tava tomando banho e falou assim, filha, você tem fé não só de ir lá ver ele, mas buscar ele hoje? Falei, tenho. É tanto querer, né, pessoal, que tem que se realizar, né? Aí eu peguei e falei, tem. Aí quando foi 5 minutos, o telefone tocou de novo. Assistente de novo. Falei assim, a juíza falou que vocês podem ir lá, ver ele, e pode pegar ele hoje mesmo. Falei, pode? Ai, meu Deus, quase que a gente caiu, desmaiou. Vamos embora. Quando chegou lá, quando o Adrian chegou, eu fiquei assim de costa.
Falei, que Adri é esse? Imaginei aquele bebezinho pequenininho, sem andar, um aninho, né? Assim e tal. Falei, tá. O Adri aí. Aí eu, você que é o Adria? Ele. Não queria saber de mim de jeito nenhum. Falei, meu Deus, vou perder meu Brai. Pensei. Não, porque tem aquilo, né? Porque tem que ter afinco, o filho com a mãe, não é? Na hora ali? Senão não leva. É um negócio assim. Olha. Aí, ó. O negócio é um mês, tem que ir um mês, a semana e tal. Eu falei, não vou, não. Tem que ser hoje. E ele não queria saber de mim e nem dele. Aí eu olhei assim e falei, vou ter que virar Xuxa agora, quer ver? Aí comecei a cair no chão, pegar o brinquedo, brincar com ele. Aí ele começou a ficar assim pro meu lado e tal. Custou vir em mim. Aí veio comigo, grudou comigo. Aí não soltou mais. Eu falei, agora eu levo ele pra casa. Aí ele veio embora pra casa e tá aí, graças a Deus, né, Brai? Né? É.